E aí, senhoras e senhores, professor Fernando Shows aqui do Pod Prof, um canal original do grupo Forte Play. E aqui você sabe que você pode tudo, você pode questionar, você pode criticar, você pode sugerir, você só não pode deixar eu sozinho aqui até o final desse vídeo. Hoje a gente tem um episódio incrível, eu estou com a presença ilustre do Dr. Lucas Matos, mas logo eu apresento para vocês, então antes, toca a vinheta. É a parte que eu mais gosto de falar. Senhoras e senhores, hoje aqui no Pod Prof a gente vai trazer saúde e medicina aqui. O que será que ela tem em relação com a educação? E eu estou muito feliz de ter o meu amigo aqui, Dr. Lucas Matos. Muito obrigado pela presença aqui no podcast, Lucas. Cara, o prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui com você. Ah, legal. O Lucas é um grande amigo meu. A gente se conhece há um tempo. A gente até fez um som junto na vida. Eu conheci ele lá na época que ele estava estudando e hoje já é um doutor formado aí, fazendo uma diferença na sociedade gigantesca. E doutor Lucas, a gente começa sempre o podcast fazendo uma brincadeira. Existe aquele ditado popular que diz: quem é você na fila do pão? E de maneira muito respeitosa, hoje eu pergunto assim: quem é você nesse mundo que também envolve a educação? Cara, que difícil. É muito difícil. Mais 10 minutinhos aí. Cara, mas eu acho que eu sou alguém aí tentando aliviar sofrimento, sabe? Eu acho que essa é uma busca que eu tenho todos os dias quando eu saio de casa, sabe, Fernando? Então, quando eu estou estudando, eu penso de que forma eu vou aliviar algum sofrimento com isso. Quando eu estou levando educação através da medicina, eu penso muito de que forma eu vou poder aliviar algum sofrimento com isso. Então, cara, acho que seria uma resposta. Assim. Que até me arrepia, me constrange, assim, porque, de fato, é algo que eu acho que é muito importante, assim, necessário, sabe? Exatamente. Nossa, já começa de uma forma muito forte. E eu pergunto para você, como que foi essa trajetória até chegar em uma faculdade de medicina? Como que dentro da faculdade, como que foi toda essa trajetória sua aí que envolve muito de educação, né? Cara, que loucura. É uma história longa, eu vou tentar resumir, porque é longa de verdade. Fica à vontade. Quando tinha 3 aninhos de idade, a minha avó conta que eu soltei pra ela que eu ia ser um médico de tirar neném. Quando eu tinha 3 anos de idade. E eu fui cultivando isso, né, ao longo da vida. Eu falo que a minha avó ela foi a maior responsável por nunca me deixar esquecer disso. Mas eu tinha assim, o que você vai ser quando crescer? Perguntavam pra mim, você é médico de tirar neném. Quando eu tava no ensino fundamental, eu descobri que era o obstetra, era o nome, né, do médico de tirar neném. Então eu falava que ia ser médico de tirar neném. E ia ser o médico obstetra, né? Depois do meu ensino fundamental. Entrei no ensino médio e gostei muito da parte de ciências, biologia, parte de química. Quando a gente estudou lá na 7ª série, ciências e corpo humano, eu já achava super interessante. E toda vez que eu ia no médico, eu também ficava vislumbrado, achava super legal. E fui cultivando aquilo. E realmente, acho que eu vou ser médico. Fiz todo o meu ensino público, né? Nos meus 2 últimos anos do ensino médio, tive greve no meu colégio. Peguei aqueles anos que a gente teve greve aqui no Paraná, então foram bem ruins. Mas assim, eu falar que queria medicina estava só no falar. Foi uma coisa que acabou se esfriando um pouco. Eu saí do ensino médio e, como todo mundo da minha família, eu fui trabalhar para ajudar dentro de casa, né? Então, essa foi a consciência que eu tinha, assim, de que a minha educação ela me valeria para que eu tivesse o ensino médio completo para que eu pudesse trabalhar. Sim. Então, esse era o ensinamento que eu tinha até então na minha família. Ninguém que tivesse entrado no ensino superior, numa universidade pública até então, né, na minha família. A minha mãe é autônoma, trabalhava como diarista nessa época. Eu não tinha um pai presente. E essa era a minha realidade ali da minha família, né? E eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar, fiquei um tempo trabalhando. E depois aquele sonho começou a reacender dentro de mim, né? Poxa, acho que medicina é uma possibilidade. Fui estudar, entrei num cursinho que era um cursinho muito simplesinho na época, assim. Cara, fiz vestibular final do ano, bomba. Fui muito mal. Falei, poxa, mal perto do que eu precisava para passar em medicina. Dentro da tua expectativa. E assim, também. Só podia prestar vestibular em pública. Então, eu fui muito mal, assim. Eu entendi que realmente eu ia precisar trabalhar, estudar muito se eu quisesse passar. Mas coloquei dentro de mim que eu iria conseguir. Falei, Deus, agora vamos. Então,
vou colocar toda a força. E assim eu fiquei por mais um tempo aí fazendo cursinho, fui trabalhando, trabalhava durante o dia todo, fazia cursinho à noite, escolhi alguns empregos, trabalhei um tempo aí num clube de campo, eu trabalhava ajudando lá no bar, fazendo lanche na chapa, Caramba. fazia bebida, limpava, fiquei trabalhando porque trabalhava por menos tempo, né? Aham. E finais de semana eu podia ir para aula, para o cursinho. Depois eu fiquei 2 anos trabalhando assim e os outros 2 anos eu fiquei trabalhando com vendas, porque daí era um horário de 6 horas, então Você conseguia foi se organizar melhor tua eu rotina conseguir de estudar estudo. um pouquinho mais. Entendi. Então eu trabalhava de manhã, entrava às 7, trabalhava até 1h30, 2 horas ali, ficava à tarde estudando e à noite para o cursinho. Então eu fiquei nessa rotina aí por mais 2 anos e meio daí. E aí, prestou vestibular. Até passar, pois é. E aí, loucura, cara. E essa vida era uma loucura. Eu lembro de uma coisa que eu fazia, né? Às vezes alguém me fala assim, você lembra de alguma coisa que você fazia que parecia loucura, assim, no meio desse teu processo de estudo e trabalho? Eu lembro de algumas vezes que eu fazia o seguinte, como eu estava muito cansado, porque eu entrava às 7 no trabalho e saía às 11h40, quase meia-noite ali do cursinho, né? E eu trabalhava próximo da Praça Osório, aqui em Curitiba. Eu pagava uma passagem de ônibus do biarticulado para poder ir dormindo até o terminal do Centenário e voltar. Caramba. Que dava mais ou menos um trajeto de 1 hora, a ida e a volta. Pra poder dormir. Só para poder dormir. Às vezes eu fazia isso, eu pagava uma passagem de ônibus, sabe? E o meu horário maior de estudar, às vezes, era no ônibus, vindo pro trabalho e voltando para casa. É incrível, né? Eu também sou de colégio público e peguei muito ônibus na vida. É incrível como dentro do ônibus a gente consegue se concentrar para estudar. E depois para dormir também fica meio que automático, né? Eu lembro que eu acordava no meu ponto. Acordava no meu ponto. Incrível. Assim, do nada, eu falava, meu Deus do céu, parece que alguém bateu no meu ombro e Cara, acordou. eu ia descer ali na Praça Osório, na Rui Barbosa, porque eu dava uma paradinha e eu descia. E me diz aí, nesse momento em que você estava estudando, um jovem aí que não vem de uma família abastada, que poderia bancar uma faculdade, pagar uma mensalidade de 12, 13 mil reais, aí, que é hoje, né, uma mensalidade de medicina, que só tinha essa opção, que era a educação pública, né? Como que era a sua cabeça para enfrentar aquelas opiniões que falam assim, não, cara, isso daí não vai dar certo, isso daí não é coisa para quem, né, é de pessoa comum, entendeu? Que não é rico. Sim. Como que era isso na sua cabeça? Isso era um preconceito que existia dentro da minha família, porque culturalmente nós estávamos nos formando no ensino médio para poder trabalhar e começar a ajudar dentro de casa. Eu fui muito abençoado por Deus, assim, por ter incentivo da minha mãe e da minha avó, principalmente, né? Algumas pessoas da minha família. A avó já plantou a semente lá na infância, né? Eu falo que a minha avó, ela faleceu em janeiro agora, ela foi a pessoa responsável por nunca deixar o meu potinho do amor vazio, sabe? Se é que nós temos um potinho do amor, assim, que Deus vai enchendo, Deus usou a minha avó para encher meu potinho, assim, a minha vida inteira e nunca deixar ele vazio. Caramba. E a minha avó, ela nunca me deixou desistir, ela sempre me animou muito em relação a isso. Mas, certamente que muitos dos meus tios que começaram a trabalhar muito cedo, a visão deles era para que eu trabalhasse, né? Eu lembro de uma tia uma vez que ela me falou... um dos vestibulares que eu prestei não passei, ela falou para mim, poxa, não passou de novo? Será que não tá na hora de você começar agora a trabalhar para ajudar tua mãe, para ajudar em casa? E eu tendo que me trancar no banheiro da casa da minha avó para chorar, porque não queria mostrar aquela vulnerabilidade ali, queria ser forte. Tanto que eu deixei de frequentar a casa da minha avó ao final de semana, porque eu não queria encontrar os meus familiares. E a minha avó, né, aquela família... minha avó matriarca, o meu avô também um patriarca, então todo mundo sempre reunido todo final de semana lá, era muita gente. Então nesse período final aí dos últimos anos que eu tentei vestibular, que eu já estava há algum tempo na caminhada, eu fugi, eu não ia lá. Caramba. Além dessa questão psicológica, que eu acho que é primordial, né? De quando você vai prestar uma prova, um vestibular. Eu falo muito, quando eu ensino os meus alunos ou em palestras, que a aprendizagem ela está muito ligada à memória. E a memória está muito ligada às questões emocionais, né? Perfeito. Ali estudando sistema límbico, amígdala ligada com o hipocampo, o hipotálamo, o tálamo em cima ali. Perfeito. E a gente sabe que evocar essas memórias, ela é um processo emocional. Total. E tem muita gente que quando vai prestar o vestibular, sabe aquilo que está ali. Sim. Mas o emocional, muitas vezes, acaba pegando e dando aquele famoso branco na prova, né? Total. Você passou por isso? Muito feliz. Sou TDAH diagnosticado também. No primeiro ano de cursinho, no final do ano, assim, procurei um neurologista,
porque realmente foi uma dificuldade que eu tive na minha vida. Então eu cresci ouvindo isso, que eu era um preguiçoso, desorganizado, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu só ia pra escola para fazer bagunça e para conversar. Apesar de eu era daquele que tentava, me esforçava, sentava na frente, mas tinha dificuldade, assim, muita dificuldade. E eu cresci ouvindo isso, assim, que eu não ia ser ninguém na vida, porque eu era bagunçado, desorganizado. E muito desse teu comportamental vem por conta do teu TDAH, né? Também, perfeito. E ultra hiperativo, né? Isso eu conheço. Eu sou bem Isso eu conheço. O Lucas, pra quem não conhece, ele não para. Se você eu tô seguir me segurando, gente. Mas fica à vontade aí. Você vai seguir ele nas redes sociais. Inclusive, ele tem vários trabalhos aí divulgando na rede social. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele é um cara assim que você olha das 6 da manhã até as 5 horas da manhã do outro dia. Ele tá fazendo alguma coisa. Eu brinco e eu falo aos meus amigos, cara, eu não posto nada lá do que eu faço. Não, legal. E mas me diz assim, você tinha uma rotina... Como que era assim? Você seguiu algum método para poder passar no vestibular? Você criou o seu próprio método? Como que, né, ter reprovado, esse erro, né, de ter reprovado, te levou à experiência até a sua aprovação? Perfeito. Fê, eu vou fazer um comentário do assunto Fica anterior só, que você tinha comentado sobre essas questões, né? Eu lembro uma vez que eu ouvi também uma pessoa falando para mim, olha, a minha filha, ela tá tentando medicina e ela é filha de juízes e ela ainda não passou. Você não vai conseguir. E assim, eu ouvi muitas coisas, sabe? E eu tive um privilégio, assim, de Deus de atender essa pessoa recentemente num consultório. E essa pessoa entrou lá e eu atendi ela com muito amor. A gente brinca às vezes, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Mas eu fiquei muito grato, assim, por poder aliviar um pouco do sofrimento dela também, né? E, enfim, mas todas essas pessoas que hoje eu vi que, hoje, né, olhando, que lá atrás me falaram assim, você é pobre, isso não é pra pobre, desista. Eu olho pra elas hoje com um olhar assim, elas eram vítimas daquele sistema, sabe? Elas eram vítimas. Essa falta de perspectiva, né? E até a gente fala que muito da educação, eu sempre falo isso quando eu entro em sala de aula, tanto para pais quanto para crianças, para adolescentes, que se não tem um propósito naquilo que você está ensinando e que se também o professor não consegue passar um propósito, perfeito, a educação ela é em vão, né? Perfeito. Então, você sempre teve esse propósito ali e esse propósito te levou a conquistar o seu sonho, né? Perfeito. E hoje eu olho muito para situações assim, né? Eu vejo, por exemplo, se alguém não me trata com amor, eu entendo que faltou amor para ela. E que eu tendo esse olhar, eu tenho responsabilidade, talvez, de poder levar um pouquinho de amor para ela naquilo que eu faço, né? Então, se alguém um dia me tratou me desmerecendo, é porque talvez ela já foi muito desmerecida. Ela já foi muito desacreditada. Então, hoje, eu acho que uma das coisas de ter esse entendimento e ter passado por tudo isso me leva a olhar assim, não, eu vou mostrar que ela também pode ser acreditada, sabe? E sabe o que me chama a atenção nisso que você está falando? A gente já volta para aquela outra pergunta. É que quando eu olho você, eu vejo assim que da infinidade de coisas que você estudou, na verdade, a busca é o autoconhecimento, né? Muito. É o se conhecer e hoje você ter se tornado essa pessoa que você é, né? Muito. Para mim, um dos maiores moldes da saúde mental, e se a gente conseguir entendê-lo em saúde mental, a gente resolve o problema de todo mundo, que é Jesus, né? Ele fala assim, ame o próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa entender como se amar, se perceber, se conhecer, para que a gente consiga produzir algo no próximo, né? Então, isso é algo que eu trago sempre muito comigo. Assim. Eu falo muito assim, já que a gente está falando de educação, que antes de entrar a metodologia, antes de entrar a didática e antes de entrar o conhecimento, entra o seu estado emocional em conexão com o estado emocional dos seus alunos. Perfeito. E é justamente isso que você está falando, né? Se eu não olho aquele meu aluno, aquele educando, aquela pessoa, qualquer coisa, dentro de qualquer área do ensino, tanto, né, do ensino institucional quanto do não institucional, se eu não olho com amor e com empatia, não há educação nesse espaço, né? Perfeito, perfeito. E a gente fala, eu fiz o meu TCC em empatia na faculdade, né? Sério? Sério. Chegou lá no meu 4º ano, eu comecei um projeto aqui na Federal do Paraná, que era recreação para estudantes de medicina fazendo recreação dentro das áreas de pediatria do hospital, que não tinha, né? A gente tinha brinquedotecas lá que eram depósitos, e aí eu cheguei, conheci, tive umas vivências em outro momento da vida com
com brinquedoteca, assim, falei, pô, vamos tentar começar algum projeto aqui. E esse projeto aconteceu e eu fiz o meu TCC dentro dele. Caramba, que legal. Avaliação da empatia em estudantes de medicina antes e depois de participarem de um projeto de recreação hospitalar. E como se avalia de uma maneira muito bruta a empatia de A uma gente pessoa? tem escalas validadas, né? Pela literatura, a escala Davis, que é a que a gente mais usa. A gente tem uma série de perguntas que eles conseguem fazer uma avaliação mais objetiva. E aí a minha discussão foi toda a subjetividade que existe por trás e trazendo ciência nisso, né? E a gente comparou a empatia dos alunos que participaram do projeto, dos alunos que não participaram e alunos que participaram de outros projetos sociais, voluntariados dentro da universidade. Assim, incrível, né? Muito legal quando a ciência ela contribui, né, para a sociedade. Porque existe muito estudo de gabinete que fica depois engavetado e é aquilo ali, né? Isso. Então, quando você estuda para transformar a sociedade, eu acho que esse é o principal propósito da educação, né? Perfeito. Que legal. Mas eu queria voltar Vamos ainda. lá. Quando você estava estudando ali, época do ônibus, trabalho, A metodologia. você desenvolveu sua metodologia? Como que foi isso para você? Eu fui indo, sabe? Porque eu não sabia. Eu passei por alguns cursinhos, né? Eu fui primeiro, estava num cursinho que era mais em conta, era o que eu conseguia pagar. Depois tentei uma bolsa, uma porcentagem da bolsa num cursinho um pouquinho maior. Lá os professores ensinavam mais, davam mais metodologias. Então eu assisti aquela aula, tentava fazendo as questões. Então era basicamente isso que eu fazia. Mas eu não tinha um bom histórico de revisão programada, que hoje em dia eu entendo que é muito importante. Inclusive eu vou prestar algumas provas agora no final do ano e é algo que eu faço, que eu uso essa metodologia que para mim funciona mais de revisão programada. A revisão programada. Mas naquela época o que eu entendi? Eu preciso fazer questão, porque é a questão que eu vou enfrentar. E eu sempre fui assim muito curioso, uma pessoa extremamente curiosa. Então se eu ia lá, olhava alguma coisa de geografia, eu queria ir a fundo. Eu quero entender tudo desse rio, onde ele tá. Eu quero ver foto, eu quero saber de tudo. Criava um hiperfoco ali, né? Exato. Faço isso até hoje. Mas isso não caía na questão. Então eu tive que me desligar, assim, de coisas que eu queria e focar em questão, que era o que o vestibular exigia, né? Isso Então, para mim é umas falhas do nosso sistema de ensino que leva a pessoa aí a prestar vestibular, sabe? Entendi. Porque ela passa, né, o ensino médio inteiro ali, mas sem um objetivo, né? E aquele que tem objetivo no vestibular não tem esse treinamento. E como que é essa revisão programada aí que você fala? Então, agora eu uso uma plataforma, né, num cursinho que eu faço para a prova de residência, que é para médicos, né? Então, a prova de residência ela é um vestibular de novo. Eu tô passando os mesmos traumas de novo, cara. Sim. Você tá brincando? Quando você achou ali, nunca mais vou precisar prestar vestibular. E eu lembro que quando eu fui prestar vestibular para medicina, eu sabia que tinha gente que estava estudando, gente que não estava, gente que era trainee, gente que tinha de tudo. Agora eu falo que são só médicos prestando provas. Todo mundo ali. Todo mundo. As provas geralmente assim são 100 questões de todo o conteúdo de medicina, questões de marca X. Algumas instituições, alguns hospitais têm segunda fase também, prova teórica, prova prática. Caramba, cara. E você tá tendo que utilizar aquele mesmo método. E aí só que agora, diferente, porque daí quando eu fui passar lá no vestibular de medicina, eu decidi fazer um semi, e aí metade do ano eu fiquei só fazendo questão. Então eu peguei as minhas apostilas do ano anterior, tudo que tinha de buraco de questão que eu não tinha feito, eu fui fazendo questão e revisando aqueles conteúdos. E eu pegava, por exemplo, eu fiz questões de matemática A. Nessa semana eu programava para daqui um mês eu também voltar e fazer aquelas questões daquela mesma matemática, sabe? Mais ou menos utilizando, não sei se provavelmente você conheça, a escala de Abgals, que fala da curva do esquecimento. Isso, lá. Então você retoma para que aquela curva ali não caia, né, do esquecimento e que você fortaleça a tua rede neural. Perfeito. E hoje em dia eu uso uma plataforma que ele lança para mim também todos os dias questões de revisão. Ele faz a cada 15 dias, a cada 45 dias, a cada 2 meses ele traz isso vai aquele reforçando conteúdo. A sua memória, né? Porque na verdade um vestibular ele nada mais nada menos do que uma questão de memória de longo prazo. Perfeito. Né? Então você estuda, você tem que consolidar, corticalizar aquelas memórias ali para que elas se transformem em memórias de longo prazo. O que eu vejo, não sei se você vai concordar comigo, que a escola ensina muito errado. Por quê? Na época da escola, a gente estuda um dia antes da prova. E aí, quando eu estudo um dia antes da prova, eu estou usando minha memória de trabalho. Só que aquela memória ali, quando cai lá numa escala, por exemplo, de Abgals, você esquece aquilo ali. Por isso que eu, por exemplo, não lembro como que é Bhaskara, não lembro fórmula de química. Isso acontece na faculdade também, né? Isso também acontece na faculdade, né? Porque você estuda só para aquela prova ali e acabou. Mas o nosso maior problema aqui, quando a gente fala de uma faculdade, por exemplo, você estuda lá na engenharia
Você precisa usar as funções, enfim, que a gente não estuda no ensino médio, o pessoal fala, né? Você estuda mais aprofundado na matemática, mas você fala, isso aqui depois eu vou usar um programa, a calculadora faz para mim, eu não preciso. Mas na medicina, não. Você precisa. Você precisa. Você vai precisar de tudo aquilo. O ChatGPT não vai fazer. Não vai resolver. Porque né? tem muita gente, inclusive, é importante a gente falar aqui num canal aberto, que quando começou a lançar lá no começo do ano, né, o ChatGPT, falaram assim, os médicos não vão mais estudar porque vão utilizar o ChatGPT. Cai fora, né? Cara, não dá. Se você não conseguir direcionar lá... Às vezes eu faço de propósito, eu jogo algumas coisas lá para pedir um diagnóstico. Ele me dá até possibilidades que são viáveis, né? Mas se você não souber... Tiver olhando ali, tiver o tato humano... não resolve. Caramba. E aí você usou essa revisão programada, passou no vestibular. E quando você entrou na faculdade, o seu método de ensino, de aprendizagem, era o mesmo? Mudou? Ficou mais difícil ainda? Foi uma loucura. Porque assim, o que eu estava acostumado a estudar era assim, no ônibus. E eu tinha ali à tarde umas 2, 3 horas para estudar. Então esse era o tempo que eu estava acostumado a estudar. E aí na faculdade, e eu tinha assim, eu chegava e fazia questão. Então eu aprendi e comecei a estudar de fato quando eu comecei a estudar para fazer medicina, porque no colégio não tinha exigência, né? Eu fazia o básico do básico e era aprovado. E ali na medicina não, eu falei, poxa, agora eu vou ter que estudar. Então eu tentei de vários jeitos, eu fazia resumo. Teve um ano que eu tentei, um semestre que eu falei, agora eu vou fazer só perguntas durante a aula, eu vou ficar escrevendo perguntas no meu caderno. Então o professor contava algo pra gente sobre alguma doença específica e eu escrevia lá no meu caderno, né? Qual o principal estágio da doença tal. Para eu chegar em casa e tentar responder aquelas perguntas sem consultar o livro, né? Legal. Fui tentando, não dava tempo, porque a gente tinha aula o dia todo, chegava em casa cansado. Uma infinidade de conteúdos, de informações. E outra, eu nunca negligenciei a minha vida extra-medicina também. Né? Nunca negligenciei, então eu tirava os meus dias da semana para praticar algum esporte, para estar nas atividades que eu gosto, que eu faço parte, né, da minha vida social, enfim. Eu canto também, então tinha o dia de ensaio. Minha família é muito grande, então eu continuava frequentando a casa da minha família. Então eu não tinha 24 horas para medicina. As pessoas achavam que você não estudava direito, porque geralmente as pessoas têm a noção de que você tem que ficar ali enterrado estudando, né? Inclusive uma colega minha de turma, uma grande amiga minha, ela mora em São Paulo. Quando terminou a nossa faculdade, na semana que ela foi voltar para São Paulo, ela pediu para tomar um café comigo. E eu falei, claro, vamos tomar um café. Aí ela sentou comigo e ela falou, Lucas, hoje eu queria te pedir desculpa. Eu falei, por quê, Carol? Ela falou pra mim, olha, durante a faculdade, por muitas vezes eu te julguei. Porque eu vi assim, nossa, o Lucas ele não se dedica a 100%. Às vezes tá todo mundo desesperado ali, vejo, ele vai na casa da avó dele. Não, eu me desesperava também, né? Mas eu não vivia integralmente 100%, porque eu tenho uma vida e a medicina fazia parte da minha vida, né? E eu nunca quis abrir mão disso. E ela falou, eu queria te pedir perdão, porque agora eu vou ter que voltar e eu vejo pessoas indo atrás de cursos de inteligência emocional, não conseguem se comunicar com o paciente, e eu vejo que as suas vivências, elas te levaram para esse ambiente. Caramba! Sabe? E ela me pediu desculpa, assim, eu achei muito bonito isso, sabe? A medicina humanizada já começou na faculdade, né? E eu me senti muito mal na faculdade com isso, assim. Eu lutava contra isso por me achar inferior às pessoas, sabe? Eu lutava ali para chegar no meu set, às vezes pegava uma finalzinha ou outra, mas eu me dedicava, eu gostei muito da parte prática da medicina, né? TDAH ali. Sim. Então eu gostei muito da parte prática. Então eu era aquele que ficava um tempinho a mais na enfermaria, eu era aquele que voltava para conversar com o paciente da manhã, porque eu queria ouvir mais, entender mais, examinar mais uma vez. Então essa parte assim que me levou a ser um profissional melhor do que só aquela parte teórica, que eu estudava mais pela obrigação, apesar de gostar, mas não via a hora de estar frente a frente com o paciente. O contato humano ali, né? Tanto que o que me levou a desenvolver um projeto para ter contato com o paciente no início da faculdade foi a ausência de paciente no início da faculdade. Caramba! Não que eu quisesse, claro, sair diagnosticando doenças raras em pacientes no primeiro período. Não, mas eu falava, poxa, eu quero ter um contato com o hospital. Foi por isso que eu estudei tanto tempo. E é muito isso, né? Que a educação básica falta, né? Porque a gente fica estudando um monte de teoria, e falam aquilo, não, isso ainda vai fazer sentido na tua vida, mas nunca faz. Nunca faz. Perfeito, né? Perfeito. Mas sabe uma coisa que você falou aqui? Eu gosto de estudar muito a aprendizagem.
dentro da neurociência. E tem um estudo de 2010, um paper que foi postado na Nature, que fala sobre as duas redes de funcionamento básicas do cérebro, a Default Networking e a Task Positive Networking, que a task é quando você está com a atenção ali focada em aprender algo, né? E a Default é quando você, na verdade, você está relaxado, por exemplo, sei lá, tomando um banho, e aí, de repente, tua cabeça começa a vir aquelas ideias, né? Então, eu acredito que isso te ajudou muito na tua trajetória, porque como você tinha os seus momentos de lazer e o seu cérebro relaxava nesse aspecto, sim, você tinha uma mente mais criativa para, inclusive, pensar nesses projetos aí, né? Você havia comentado, a gente estava conversando aqui nos bastidores agora há pouco, que hoje você tem um projeto, né, relacionado a alunos de medicina, né? Acho que é isso, né? No Instagram, né? Eu tenho uma página com um amigo meu, chama Resenha Médica, e a nossa ideia, assim, é descomplicar a medicina do dia a dia. Então, a gente usa, né? Eu gosto às vezes, eu aprendo muito fazendo isso, sabe, Fer? Tipo, de pegar na rede social e... vou fazer alguma coisa... Eu estudei esse assunto, vou fazer um resumozinho, vou escrever lá. Isso. Porque aí eu aprendo muito. Então, eu gosto muito. Eu pretendo ser professor também, quero ir para um mestrado. Você tem esse pé na docência, né? Não adianta. É que, na verdade, eu sou revoltado com quem não tinha paciência para me explicar, sabe? Na minha vida inteira. Então, eu gosto muito de estudar didática e ter essa paciência, então acho que isso me levou para esse ambiente também. Que bacana. E até porque é importante didática para o paciente ali no dia a dia, né? Fundamental, né? Mas enfim, daí lá na página da resenha, eu até falo pro pessoal assim, por que os professores esconderam isso da gente a faculdade inteira? Por quê? Né? Porque a gente às vezes vê médicos... Eu tô tendo uma oportunidade agora de ficar um ano e meio trabalhando depois de ter me formado, antes de entrar na residência, né? Então eu tô me deparando com... Eu tive muita dificuldade no começo. Caramba! Porque eu sabia exatamente quais eram os patógenos da gastroenterite, eu sabia alguns tratamentos específicos, eu sabia as cores para diagnosticar cada tipo lá de diarreia específico e qual era o patógeno, mas na prática eu não sabia conversar com o paciente direito sobre a diarreia, talvez prescrever algo que fosse ajudá-lo dentro do contexto que ele vive, sabe? Que loucura. Tentar entender de onde aquilo veio. Daí algumas coisas que a gente vai descobrindo na prática, assim. Por que nunca ninguém me ensinou como manejar essa doença dessa forma? Que incrível. Eu brinco muito com isso quando eu estou trabalhando com crianças dentro do contexto escolar. E aí eu tenho que ensinar a criança a amarrar o tênis. E eu penso, nossa, eu não aprendi isso na faculdade. Eu preciso arrumar um jeito de ensinar essa criança a amarrar o tênis, porque é uma atividade de vida diária mais importante do que muita coisa que ela vai aprender, né? Isso tem muito na medicina também, né? Tem muito, cara. E até estava conversando com um amigo meu ontem, a gente estava gravando sobre cefaleias, dores de cabeça na emergência, né? Falo, cara, por que ninguém nunca ensinou pra gente desse jeito? Olha que simples, eu peguei aqui 3 pontos de cada uma das principais e como tratá-las, e pra mim, cara, isso fechou na minha cabeça. Se o paciente entra no meu consultório e eu olho pra ele, por exemplo, ele tá lacrimejando de um lado, tá com uma queixa de dor de cabeça, tem uma secreção de nariz só de um lado, eu sei que é uma cefaleia em salvas. Tipo, bato o olho, vejo isso. Caramba. Sabe? Coisas que às vezes na faculdade a gente estudava, né, com profundidade, algumas coisas ali. O livro não transmite isso. Não transmite, né? Essa coisa da prática. Até porque... E nem o professor. E nem o professor. Caramba. Isso... Às vezes eles dão umas facilitadas pra gente. Certamente eles falam, no dia a dia você vai usar isso aqui, essa dose. Mas primeiro explica toda a fisiopatologia bem detalhada e aquilo que cobra em prova. É muito importante aquilo também. Mas acho que jogar a gente pra prática... Para ver ali, vivenciar mais, aquilo, né? A chamado mão na massa, né? E é possível descomplicar a medicina? Muito. É muito fácil. Não é muito fácil, não. É complexo, mas é muito possível, tá? Entendi, é possível. Vou dar um exemplo para você. Ontem uma amiga mandou uma mensagem para mim, mandou uma foto da garganta dela, falou, acho que eu preciso de um antibiótico, né? Aí eu falei para ela falou, Lucas, o que você acha, né? Ela é uma colega que tá em formação ainda, tá no internato, tá no último ano de medicina, né? Aí eu falei bem assim pra ela, vamos usar rapidinho aqui o score de Center, que é um score que a gente usa na prática. Primeiro, ele pontua assim, não tosse, teve febre maior que 38 anos, tem uma idade específica lá, tem presença de pus ali nas amígdalas ou não. E aí tem os 5 critérios, né? Eu falei pra ela, se você tiver mais que 3 critérios, a gente começa antibiótico. Se você tiver menos, a chance é que seja vírus, então não precisa de antibiótico. Daí ela falou pra mim, nossa, não sabia disso. Então não preciso de antibiótico. Acabou.
Caramba! Tipo, é uma coisa da prática. E disso você me falando, me puxa um gancho aqui, que eu não sei se é só no Brasil, se é no mundo inteiro, a automedicação. Né? As pessoas se automedicarem. Como, e eu acho que essa questão da automedicação vem muito de uma cultura, certo? Né? Daquela cultura de, sei lá, toma o chá, toma ali, mas hoje é difícil pegar o chá, então pega esse remédio que eu tomei, que para mim foi bom, acho que vai ser bom para você. Perfeito. Esse é um campo da medicina que também está envolvido com a educação, né? De mudar essa cultura. Muito, muito. E a gente tem esse papel fundamental dentro do consultório, né? De educar o nosso paciente. Eu gosto muito de falar assim, porque como a gente trabalha no SUS e assim, às vezes para uma mãe levar uma criança, ela deixa de um dia ir trabalhar e ela está preocupada porque ela não quer perder o trabalho. E a criança chega lá e você vê às vezes alguns sinais, por exemplo, assim, olha, essa criança ela está com uma infecção viral. Mas a gente sabe que se houver uma dupla piora, aquilo ali pode indicar que tem uma infecção bacteriana junto, ela vai precisar de um antibiótico. E o antibiótico você não compra sem receita. Então, às vezes, olhando aquele quadro, olhando o contexto ali da família, o que eu faço, né? Eu falo, olha, eu vou deixar para a senhora uma receita de antibiótico, ela tem uma validade de 7 dias. Caso a febre do seu filho ela não melhore nos próximos 3 dias... Então hoje é segunda-feira, segunda, terça, quarta. Se quinta-feira realmente a febre dele não melhorar, aí a senhora usa essa receita que eu estou te dando, volta aqui, pega o antibiótico e começa na quinta-feira. Sabe? Às vezes eu tento fazer isso para os pacientes, né? Mas aí educando. Na ansiedade, a mãe então, pega e já... Só que educando bem, entendendo e falando para ela, olha, porque se a senhora der o antibiótico para ele agora fora de hora, a gente vai começar a criar uma resistência bacteriana. Entendi. Se um dia seu filho tiver uma infecção importante, eu precisar usar um antibiótico para controlar a infecção e tirar ele de um risco de vida, talvez eu não consiga um antibiótico. Entendi. Então é muito importante, né? Eu não sei como que chama essa... a gente fala muito em psicoeducação, não sei como que é na medicina, se tem algum termo para isso. Minha inventação, assim, de consultório, tô brincando, mas eu acho que é... Mas é muito importante essa educação, né? Ligada ao tratamento, e batendo né? papo com colegas, eu tenho alguns colegas que fazem isso também. Claro que não é para todo mundo isso. É num quadro bem específico, que você ficou com dúvida ali, né? Poxa, será que tem bactéria? Será que não tem? Mas você não quer já tratar, porque você sabe que você vai criar resistência ao antibiótico, você vai usar um recurso ali do SUS também que você não precisaria, talvez, né? Então, fazer bem essa orientação. E assim, você viu do jeito que eu te orientei que eu gastei 2 minutos. Exatamente. E dá para entender muito bem. Muito. Né? A gente já começa, né, essa... Mas eu já sondei se as mães pegam e das que eu prescrevi lá, eu fui lá fuçar na farmácia depois, não pegaram. Que legal. Então é legal quando tem essa educação aberta, né? Teve um outro ponto que você falou lá no início, que quando você pensa no seu propósito, você pensa em aliviar o sofrimento. Ou tentar, né? Ou tentar aliviar, né? E quando você falou, já me veio na cabeça, eu trabalhei muito filosofia, né? Trabalho ainda muito filosofia. Me vem lá Schopenhauer, quando ele fala que a vida é sofrimento e muito desse sofrimento está ligado à nossa vontade, que é uma característica mental nossa, né? E a gente está falando muito desse psíquico também, voltado dessa sociedade. Você contou de todo o seu sofrimento que você passou, sim, até por descobrir o seu diagnóstico de TDAH e de se autoconhecer, entender que eu sou assim, então é uma característica minha, né, esse transtorno. A gente ainda tem muito preconceito entre as famílias hoje com transtornos, né? A gente está vivendo uma época em que o diagnóstico está mais acessível às pessoas. E eu vejo assim que tem muita gente que não... A maioria das pessoas não entendem um pingo de transtornos e já acham que... porque hoje em dia é fácil, vai lá no médico, apresenta esses sintomas e... Bom, enfim, o que eu queria te perguntar... delivery, né? Exatamente. O que eu queria te perguntar é o seguinte: como essa psicoeducação está ligado a essa questão de aliviar sofrimento? Tendo em vista que eu acompanho você, eu vejo seus projetos sociais, né, vejo você sempre envolvido com pessoas tentando aliviar esse sofrimento. Como que isso funciona para você? A gente tem um exemplo de uma paciente que recentemente ela chegou para mim, faleceu uma pessoa muito importante no ciclo dela, né? Uma pessoa que era lá da igreja dela, e ela chegou falando assim para mim que ela estava sofrendo muito, ela queria ter morrido no lugar dele, porque ele era uma pessoa muito importante. E ela chegou em crise lá, é uma paciente que eu já atendo por um tempo, e naquele dia foi uma consulta de encaixe, né, lá no CAPS, e ela chegou numa crise
grave, assim, forte de ansiedade, muito sentimento de tristeza, pensando até em tirar a própria vida. E aí eu fui atender ela e ela me contou isso, né? Que ela queria ter morrido no lugar daquela pessoa e que ela estava muito triste com tudo aquilo que tinha acontecido, porque agora aquela população daquele bairro ia ficar mal por não ter mais aquela pessoa que era importante. E aí eu lembro que naquela primeira vez, né? Eu mediquei ela, né? Fui essa pessoa que dei uma palavra de conforto. Poxa, que você fique bem, desejo que você fique bem. E falei algo para ela, né? E ela voltou um tempo depois, 5 meses agora depois, faleceu o cunhado. E aí ela chegou lá tendo crise, uma consulta de encaixe, a mesma situação, né? Eu preferia ter morrido, porque eu não aguento ver a minha irmã desse jeito. Eu preferia ter morrido no lugar dele. O que vai ser agora do meu sobrinho? O que vai acontecer com a minha família? E nessa mesma perspectiva, né? E eu olhando para essa situação, e eu olhei para ela e falei, fulana, você gosta quando as pessoas chegam e ficam falando, nossa, que coitadinha de você, que triste, ai, que sofrida, que dificuldade que você tá passando. E ela em prantos assim na minha frente, né? E aí ela falou pra mim, não, de jeito nenhum. Aí eu olhei pra ela e falei, mas por que você faz isso com todo mundo que tá ao seu redor? Por que você faz exatamente isso com todo mundo que tá ao seu redor? E eu falei pra ela, as pessoas elas vão ter alguns processos de sofrimento na vida delas que vai servir pra formar caráter, as pessoas vão ter processos de sofrimento que vão ser importantes para que elas se tornem pessoas, né? Ter um caráter, né? Para elas consigam desenvolver na vida delas, uma né? resiliência. Perfeito. E a gente não pode ficar querendo arrancar todo mundo de todo sofrimento a todo momento. Eu falei, eu preferiria, né? E aí não coloquei esse eu, né, na nossa conversa, mas eu olhando, eu preferia alguém que estivesse do meu lado no sofrimento, falando, olha, eu vou estar aqui com você, vamos tentar superar e passar por isso junto, do que ter alguém que ficasse, ai, coitadinho, 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 né? E eu tentei despertar isso nela para ver se ela entendia dessa forma também. E aí ela engoliu o choro, ela falou, acho que é verdade. Acho que eu preciso ir lá ajudar minha irmã. E eu falei, que bom que você é essa pessoa. Sim. Que você tem esse desejo de ajudar o próximo, que isso é uma coisa que está dentro de você. Isso te gera dor quando você vê alguém sofrendo. Então transforma isso numa capacidade de ajudar e não de sofrer ou levar mais sofrimento. Porque agora a tua irmã tem que lidar com você sofrendo, com o sofrimento dela de ter perdido o cunhado. E aí, né? E aí eu falei isso, fiz esse jogo com ela e fiquei olhando pra ela e aquele dia eu não passei remédio nenhum. Ela engoliu o choro, ela levantou e ela falou obrigado. E daí pediu pra me dar um abraço, eu dei um abraço nela e ela foi pra casa. Que incrível isso. Você me falando agora, eu atendo muitas mães e muitas mães hoje quando eu atendo elas falam assim, eu quero evitar que o meu filho passe por sofrimento, que ele passe por frustrações. E aí você falando que, né, um médico falando que isso é importante para gerar esse caráter, para gerar essa força, eu não devo evitar, então, né, falar para essa mãe, olha, deixe de evitar, então proteja seu filho ao máximo, né? Não sofrer como tolo, né? Que até é o que a palavra diz, mas eu entendo disso o quê, Fer? Não sofrer como tolo, assim, não fica produzindo sofrimento também. Então ensina o teu filho que se ele não tiver organização financeira, ele vai ter sofrimento por conta de desorganização financeira. Se ele não tiver planejamento, disciplina para fazer algumas atividades, ele vai ter sofrimentos por desorganização. Mas ensinar ele a não ter esses sofrimentos, que isso ele pode evitar, né? E a gente pode ensinar, mas falar que tem coisas na vida que a gente não consegue planejar. E que esses sofrimentos vão ser importantes para que a gente galgue algumas coisas na nossa vida, né? Exatamente. Eu precisei de pessoas que sofreram com problemas de saúde mental para talvez elas despertarem vontade de estudar sobre saúde mental. É muito interessante isso que você está falando, porque eu li um livro da Felicidade Autêntica do Martin Seligman, um dos grandes nomes da psicologia positiva, e que ele fala justamente desse balanceamento que tem que ter. Porque por exemplo, um episódio depressivo, que não é um momento de depressão, foi importante para muitas pessoas passarem a valorizar os seus momentos de felicidade, né? Então, essa geração, esse momento que a gente vive na sociedade, que exige uma felicidade a todo momento das pessoas, principalmente por conta de rede social, né? Tá todo mundo feliz o tempo todo e tá certo. Também não tô falando pra você postar a tua tristeza aí se lamentando, usar a rede social como o muro das lamentações. Mas você tem que saber para quem falar das suas tristezas também. Isso é importante. Muito, né? Vai abrir para todo mundo, senão você leva a pessoa para mais triste ainda às vezes, né?
Um conselho errado pode levar a pessoa ao fundo do poço. Muito, muito. Tem um livro de ele é um psiquiatra suíço, Paul Tournier, ele fala A Culpa e a Graça. Ele começa, no começo do livro, falando assim que o quanto o processo de culpa ele nos gera aprendizado. Porque você se sente culpado, fica sem dormir ali, deu um problema. Isso é ruim, né? Você não quer desejar aquilo pro teu filho. Quem nunca perdeu uma noite de sono por culpa de algo que fez errado? Sim. Mas o quanto você gera um aprendizado naquilo também no dia seguinte, né? Ele vai descrevendo isso no livro, é bem interessante. E é engraçado que muito do que a gente está falando desses estados mentais e emocionais, eles acabam somatizando, né? E somatiza muito, né? Isso é o que mais a gente vê quando atende na saúde mental, né? Eu atendo lá no CAPS, então atendo junto com um psiquiatra, né? Com a equipe de psiquiatria, psicologia. Então é isso que chega lá pra gente. É muita somatização também disso. E essa somatização, às vezes, tem uma raiz emocional, por exemplo. Total. Caramba. Muito. E eu acho, assim, importante a gente falar isso, né? Porque esse episódio vai ser postado aí agora, passando setembro. E a gente está falando do mês de valorização à vida, né? Setembro amarelo. E eu vejo que tem muito mercenário na rede social se aproveitando da dor do outro para enriquecer, né? E isso é uma barreira muito grande, né? Que a verdadeira medicina vai enfrentar, né? Muito, né? As pessoas querem fazer dinheiro o tempo todo, né? Com tudo. Isso é mais complicado, né, Fer? Você perde um pouquinho do teu propósito, do porquê você tá ali, né? Entendi. E às vezes as pessoas acabam procurando, né, esse caminho que é mais fácil, Parece mais fácil. Essa promessa mais fácil. E aí eu queria te perguntar, dentro desse projeto que você trabalha hoje, que você estava citando do CAPS, né, junto com essas famílias, qual que é a importância dessa educação ali, junto desses processos de cura? Sim. Eu acho muito importante, primeiro a gente tem que pensar assim, né? A gente foi falar sobre suicídio, por exemplo. Então, o que leva uma pessoa ao suicídio? Eu gosto muito de ficar voltando passos nas coisas que acontecem, né? Se eu errei, por exemplo, num diagnóstico, em algum dado momento, e eu volto, eu começo a olhar por que eu errei, o que eu não valorizei aqui, né? Quando eu olho para suicídio, né, eu falo, poxa, o que eu não valorizei, que eu poderia ter valorizado naquela situação daquele paciente que chegou lá. Ou eu como amigo, eu como um colega de turma, eu como um vizinho, o que eu não valorizei nas pessoas que estavam ao meu redor que chegaram nessa condição, né? E aí uma das formas da gente trabalhar isso é tentar entender um pouquinho um cerne da empatia, assim, né? E das nossas vivências. Essa semana eu fui fazer uma palestra sobre suicídio num colégio, eu fiquei tentando o que eu vou levar. Que legal. E eu tenho na minha mesa, Fer, um potinho, que é um potinho feito de crochê. E quando eu cheguei lá no CAPS, que eu comecei a trabalhar lá e fiquei naquela sala, eu não gostava muito daquele potinho, porque eu gosto de poucas cores, assim. E aquele potinho tem várias cores. Entendi. Mas eu não quis tirar ele de lá, porque a mesa... já ficava doido ali com aquele monte de coisa. Eu escondia ele, assim. Entendi. E eu falei, eu não vou tirar ele aqui da mesa, porque a mesa não é minha, né? Eu posso colocar minhas coisas aqui, mas vou deixar aqui, porque outra pessoa às vezes usa em outro dia, outro horário ali, aquele consultório, né? Mas eu vi que aquele potinho começou a me ser útil, porque eu perco muita caneta, né? Com facilidade. Então eu sabia que lá sempre tinha uma caneta para eu assinar o que eu precisava. E aí um dia, falando com uma paciente sobre uma perspectiva de um familiar dela que estava gerando um transtorno nela, porque ele é isso, ele é aquilo, e ele é desse jeito. Aí eu olhei para aquele potinho e eu falei para ela, o que você enxerga nesse potinho aqui? Ela me olhou assim, por quê? Eu falei, não, me diz o que você enxerga, assim, só o que você está vendo aqui dela. Eu vejo um pote, é um reciclado e tem algum artesanato. E ela falou, é isso que eu vejo, um pote aí de caneta. Eu falei, interessante, né? E falei para ela, olha, eu tenho uma perspectiva diferente. Eu vejo aqui um porta-canetas, também não me chama muita atenção, talvez as cores, mas eu vejo que teve um trabalho aqui, um artesanato, tem uma sensibilidade, né? Algo que poderia ter ido para o lixo foi reaproveitado. Ela falou, não tinha parado para pensar. Eu falei, você vê como as nossas perspectivas sobre um determinado objeto, elas mudam? Mas elas mudam de acordo com a nossa história, nossa cultura, nossa vida. E aquele pote começou a ser um objeto de estudo para mim em várias consultas. E aí, toda vez que eu tinha que lidar com alguma coisa dentro do consultório, porque você vai falar de saúde mental, as pessoas começam a trazer os seus sofrimentos, né? Eu mostrava o pote e eu perguntava para a paciente, o que você vê aqui? Uma vez uma paciente minha, ela começou a chorar. E ela falou, nossa, quanta sensibilidade. Caramba. Nesse trabalho. E eu deixava o potinho escondido aqui atrás do meu computador, né? E tirava ele, o que você vê aqui nesse pote? E ela, nossa, quanta sensibilidade. Isso me lembra muito a minha avó.
porque a minha avó ela fazia esses trabalhos. E eu falei, poxa, que legal. Uma outra paciente minha também, perguntei pra ela, ela falou, nossa, eu amo mel. E esse aqui era um pote de mel. Nossa, que gostoso, eu amo mel. Uhum. E ela falou, isso aqui com certeza era um pote de mel. Nossa, que legal que virou um pote de caneta. E outras pessoas falaram pra mim, nossa, isso aí é ridículo, um pote velho, cheio de sujeira. Tem umas canetas velhas, uma sacola velha e uma borracha velha. E falavam assim, na lata pra você. E algumas pessoas, não gostei, não gosto dessa combinação de cores, enfim. Uhum. Mas eu vi muitas coisas muito positivas e coisas muito negativas nesses potes, né? E nessa palestra eu levei uma foto desse pote bem grande lá no telão, levei pra fazer discussão sobre o pote, né? E teve uma menina que ela começou a chorar lá enquanto eu tava contando isso. E eu perguntei, o que tá acontecendo, né? Ela falou, é porque eu nunca tive vó. Caramba. Então você ter falado que isso despertou uma afetividade em relação à avó fez com que ela tivesse um sentimento ali de, poxa, eu não tive vó. Então é um sentimento que eu não tenho, é um prejuízo que eu tive na vida. E por que eu falei do pote? Porque eu entendo assim que quando eu falo de saúde mental, se eu olho alguém tendo ansiedade ou depressão por algum motivo, e eu tento olhar para ela aplicando uma régua que eu tenho construído na minha vida devido à minha cultura, à minha história, aos sofrimentos que eu tive, às vivências que eu tive, ou a ausência de sofrimentos que eu tive, eu vou olhar para ela e vou falar, não, isso aí é falta de vergonha na cara. Entendi. Ou eu posso olhar para a pessoa baseado na minha régua, nas minhas histórias e falar, poxa, isso aí que ela está sofrendo é muito pesado, jamais eu conseguiria passar por isso. Uhum. Então a gente começa a olhar as pessoas com as nossas perspectivas, né? A minha história, a minha cultura, quem eu sou, o que eu vivi, onde eu morei, como era a minha família. E aí quando a gente eu falo de empatia para aprender a lidar com isso, é assim, eu já ouvi muito coaching falando assim, empatia é você calçar o calçado do outro para ver onde o calo aperta. Já ouviu isso? Já ouvi. Mas desculpa, se eu tenho um pé 39, adianta eu calçar um calçado 43? O meu calo é diferente, a minha estrutura óssea do meu pé é diferente. Mesmo que eu tenha exatamente o mesmo pé com um calo no mesmo lugar, a minha pisada ela é diferente. Sim. Então não é tentando calçar o calçado do outro que eu vou ver onde o calo aperta. É eu tentar olhar para o outro, mas olhar assim, ele tem uma história, ele tem uma vivência, ele tem sofrimentos diferentes, e se realmente isso está gerando um sofrimento nele, eu preciso valorizar porque ele está valorizando. Uhum. Uma coisa que eu acho muito interessante, que foi quando eu comecei a voltar à educação dentro da neurociência, que eu descobri há uns 5 anos, e aí fiz alguns cursos de neurociência, me tornei neuropsicopedagogo, é a questão da neuroplasticidade, e a gente entender que cada cérebro ele tem uma neuroplasticidade diferente, ele tem um formato diferente. Perfeito. E que esse formato diferente faz com que as pessoas sintam as coisas de maneira diferente. E você me falando aqui agora, me lembrou de um estudo que inclusive eu utilizei numa palestra, ele é de 2019, onde foi acompanhado o crescimento de crianças que nasceram em lares estruturados, né, com uma estrutura familiar e funcional, e crianças que cresceram em orfanatos. E aí esse estudo era utilizado a neuroimagem para ver como que o cérebro ia se desenvolver. E foi constatado nesse estudo que 90% das crianças que cresceram em orfanatos e tiveram momentos hostis em suas vidas, memórias hostis, a amígdala ela se tornou mais rígida e maior do que as outras crianças. E isso significa, né, na conclusão desse estudo, que uma criança que tem essa amígdala maior e que está ligada a essas memórias negativas, ela tinha uma sensibilidade maior às situações que ela se sentisse ameaçada do que uma criança que nasceu em outro lar. E aí eu falo, como que essa criança que cresceu nesse lar estruturado pode comparar e querer se colocar no lugar emocionalmente de uma outra pessoa que tem um cérebro totalmente diferente? Não dá. Não tem como, né? E aí que eu acho fundamental a educação. Porque a educação ela amplia esses horizontes. A partir do momento em que eu tenho noção de que eu estou numa cultura, eu faço parte dela e que a minha visão de mundo é pelas lentes dessa cultura, quem sou eu para julgar o outro, né? Não consigo. Impossível. Não tem. Né? Mesmo que sejam irmãos gêmeos, são percepções diferentes da vida, são construções diferentes.
É muito São coisas incrível. diferentes. E aí eu trouxe essa perspectiva do pote para falar assim, olha, quando você olha para alguém, você não precisa entender, porque talvez você não tenha ferramentas para entender, mas você precisa estar ali para talvez estender a mão, então para olhar, e aí que a gente começa a prevenir suicídio. Porque às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Perfeito. A gente acha que a gente tem essa autocobrança e obrigação de que eu tenho que apresentar a solução para todo problema que me apresentam, mas às vezes o escutar a escuta, né? A escuta é tudo. A escuta, ela é uma participação importantíssima. Você está participando e muito. E é muito incrível que você está falando isso e está totalmente ligado à educação, porque eu não consigo ensinar para alguém se eu não escuto ela e eu não vejo aonde eu posso contribuir com a vida dela e ela contribuir com a minha vida, né? Isso vem muito desse questionamento que a gente está fazendo aí. Poxa, o ensino médio não me preparou para o vestibular. A faculdade não me preparou plenamente para a minha vida prática. E aí vem muito disso, porque geralmente muitos professores, quando eles estão ali dentro do seu tablado ensinando, Sim. não há escuta. Sim, né? Perfeito. E aí quando você está no consultório, eu imagino que o teu primeiro momento seja a escuta. A escuta, total. E a gente entende isso, até tem, né, trabalho científico mostrando a importância. A gente fala da escuta ativa. Uhum. Então a gente deixa o paciente falar. Fala. Terminou de falar tudo o que ele quis falar, claro, dentro de um tempo, e cada um se organiza conforme a disponibilidade do lugar onde você trabalha, mas ele terminou de falar, aí você começa a sua parte ativa de falar e questionar dentro daquilo que ele trouxe. Né? E de encontrar aquilo ali que, isso. que ele precisa. E ter essa percepção do outro, né? Como eu falei, assim, vamos voltar lá atrás, o porquê que está acontecendo suicídio? Onde foi que eu errei? Uhum. Poxa, talvez eu não percebi, né, aquilo no meu vizinho, no meu colega de turma, ou eu negligenciei, falando, não, aquilo não é minha responsabilidade. Mas se você percebeu e você pode ajudar, você precisa fazer algo. Fica ali. E às vezes fazer algo é só ouvir, só estender a mão, só perguntar. Uhum. E aí depois que eu falei isso, eu trouxe estatística, né? E deixei o pessoal falar, o que você vê no pote? Aí várias pessoas falaram um pouco de tudo, do que você imagina. Uhum. Coisas boas, ruins. Eu contei um pouco dos pacientes do que eu já ouvi. E aí eu trouxe algumas estatísticas sobre suicídio, né? Então são 800 mil mortes por ano no mundo. Caramba. A cada 2 minutos, 3 mortes por suicídio acontecem no mundo, né? Que momento Pela estatística, eu peguei essa vivendo, semana, né? assim, a estatística. Nossa, é muita gente, né? Base de dados, é muita gente. É uma cidade, e fora o que não aparece, né? Porque alguém se corta hoje, não morre, ela morre amanhã, por exemplo, por um choque hemorrágico, lá, cardiogênico, ela vai ter... A morte dela não foi a causa suicídio. Então, esse número ele ainda é um número maquiado. Ele é muito maior, de Caramba. 30% a 40% maior. Você me falando isso, me lembrou um livro de um filósofo chamado Byung-Chul Han. Ele, não lembro bem a nacionalidade dele, mas ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. E nesse livro da Sociedade do Cansaço, ele fala que hoje a gente vive como se fosse uma ditadura por uma sociedade da performance. Todo mundo tem que performar bem em tudo, a todo momento. Essa vida de performar a todo momento 100%, é uma das causas dessas somatizações, dessas doenças que a gente está vivendo agora? É daí que nasce a ansiedade, né? Vem da competitividade, da cobrança. A gente vê adolescentes aí de 10, 11 anos tendo crise de ansiedade grave, pânico grave. E é assim, né? A criança ela tem que ir de manhã para o colégio, de tarde é um dia Kumon, de inglês, um dia natação, e tem que ganhar medalha na natação. Uhum. Aí no outro dia isso é aquilo, né? Então, essa competitividade, a gente está criando... Qual tem sido o nosso modelo de criar os filhos, né? Exatamente, exatamente. E isso pega muito, assim, até eu estava falando sobre isso esses dias, que a família é o primeiro núcleo social de uma criança. Sim. A escola é o segundo. E aí a gente tem, hoje, a escola atuando... E os profissionais que trabalham na escola, consequentemente os professores, sendo os primeiros adultos a ensinar conduta. Só que aí, quando esses adultos que não são do núcleo familiar, que é o primeiro núcleo social, vão ensinar conduta, esse adolescente, essa criança se sente invadida, porque isso deveria ter sido ensinado em casa. E aí, falando dessa reflexão que você falou, me chama muito a atenção, hoje, dentro dessa sociedade da performance, muitos pais que deixam seus filhos integralmente na escola, e até aí beleza, mas aí depois que termina a escola tem que ir para o judô, tem que ir para a natação, e a criança que ficou
10 horas numa escola, ainda tem que performar e ganhar uma medalha, ganhar no futsal, ganhar no judô. E a gente tem essas crianças, esses adolescentes que, consequentemente, né, estão nesse estado aí emocional precário que você falou, né? E a gente precisa criar um nível de competitividade de forma saudável, né? Você precisa aprender, você precisa ir para a escola, você precisa tirar uma nota, porque você está aprendendo, mas ir reafirmando, assim, o porquê você está fazendo aquilo, né? Trazendo propósito, ensinando a pessoa a viver de uma maneira diferente aquilo que ela vive, que não é só para traçar os objetivos, né? Ah, meu pai, eu preciso fazer isso, isso e isso, e não tem fundamentação nenhuma, não vai servir para nada às vezes na era vida. o sonho do pai ser jogador de futebol, o pai não conseguiu e obriga o filho a colocar lá, né? Tanto que você vê pessoas contando com facilidade, assim, olha, agora eu tô num emprego que eu vou ganhar 2 vezes mais, eu tô num emprego que agora eu vou trabalhar menos tempo e vou ganhar mais, as pessoas contam isso com facilidade. Mas você não vê ninguém chegando pra uma roda de amigos e falando, cara, agora eu tô indo pra um emprego que eu vou ganhar 2 vezes menos. Exatamente. Você não vê. Exatamente. Porque existe uma cobrança social, né? Você não vê, E tudo isso envolve... Mas às vezes a pessoa ela tá ali talvez indo para trabalhar em algo que realmente ela goste, aquilo que ela enxergue propósito naquilo que ela vai fazer, ela vai estar num ambiente que ela vai poder ajudar mais da forma com que ela gostaria de ajudar. Aquele salário, mesmo sendo 2 vezes menor, vai trazer sustento, vai dar uma condição de vida confortável para a pessoa. Né? Mas às vezes ela prefere ficar naquele 2 vezes mais e não tá satisfeito, não tá contente. Se tratando de saúde, lógico que existem doenças que são genéticas, são causadas por diversos fatores. Mas eu ia te perguntar, uma vida boa previne a saúde? Pô, muito, né? Muito. A saúde mental, ela tá totalmente ligada a isso, assim, né? Tanto que as pessoas acham que, às vezes, vou tirar um tempo, vou desligar aqui para melhorar minha saúde. As pessoas falam assim, vou pra praia, desligar do trabalho, estressadas, porque eu quero dar uma melhorada aí na saúde, né? Entendi. E tá mas totalmente assim, ligado a isso. Muito, né? Poxa, que a legal. gente vê totalmente. É né? legal Poderia trazer evidência atrás de evidência aqui para ver o quanto o estilo de vida ele tá totalmente ligado, né, à sua saúde. E hoje, dentro da educação, dentro dessa cobrança, é claro que existem momentos, como você contou, ali da busca do vestibular e tudo, né? É difícil ter essa qualidade de vida nesse momento, né? Total. Mas pelo menos tentar... Você sabe que é um tempo que tem dia para começar e para acabar. Né, eu falo, tem uma colega agora, tá no primeiro ano da residência de cirurgia geral. Cara, pesadíssimo. Faz de 80 a 100 horas semanais. Caramba. E tava num desespero. Eu falei, você sabe que teve um dia para começar e você sabe que tem um dia para acabar. Então o teu esgotamento agora vai chegar no momento, vai chegar em algo muito grande, mas você sabe que tem um momento para começar e para acabar. Entendi. Né? Então você começa a tirar forças, falar, sim, eu tenho um propósito maior, quero me tornar uma cirurgiã. E eu vou precisar passar por esse primeiro ano que é mais difícil. Entendi. Então é colocar esse propósito. E aí isso até te aí. ajuda com a sua saúde mental, assim, porque ela entende o porquê ela tá indo lá ficar 12, 14 horas no hospital. Entendi, que é a questão de dar o propósito. Tipo, sabe? Dar o propósito pra vida. Isso faz toda a diferença, sabe? Legal pra caramba. Dr. Lucas, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Voou. Falamos um monte de coisa. Voou. E... Nossa, a gente falou sobre tanta coisa aqui, né? Lá da vida bem da TDAH faculdade. essa conversa. Pessoal, perdoem. Prolixidades e tentei me segurar aqui. Não, que isso. E até te perguntar, né? Antes da gente entrar na última pergunta, agora que você me puxou, veio esse gancho aqui. É um momento de entender, principalmente pessoas com TDAH, o que você, como um médico, doutor, que estudou e tudo, tem a dizer sobre isso? Cara, é difícil porque a ansiedade ela se confunde muito, né, com sintomas de TDAH. A gente tem uma questão que tem sido muito estudada aí, o professor Augusto Cury, que é um psiquiatra da USP, preceptor lá. Ele fala muito sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, assim, TDAH ela é uma doença que tem componente genético. Então, você precisa ter pai ou mãe. E a maioria dos pacientes que eu vejo chegando em consultório hoje, tratando TDAH, não tem. Né? É essa ansiedade. Não tem a componente genético também. Entendi. Não tem o pai ou a mãe. Entendi. Eles têm, na verdade, muitos sintomas ansiosos, coisas que são geradas aí devido a competição e, enfim, cobrança, excesso de atividades, que está muito mais dentro do que tem sido descrito agora como a síndrome do pensamento acelerado. Sabe? Entendi. E não TDAH especificamente. E não TDAH. Tem muito diagnóstico aí que se confunde, sim, sabe? Isso é uma dúvida que eu queria tirar, aproveitando esse gancho aqui. Eu posso, por exemplo, não ter nenhuma compatibilidade genética com o TDAH e desenvolver ele ao longo da minha vida?
Olha, pode acontecer assim, mas é menos, tá? É raro? É muito menos. É raro, é Eu mais não uma tenho- questão... Eu não tenho a parte epidemiológica, assim, pra dizer, mas assim, é bem menos do que a gente vê, assim, do que eu lembro de estudos. A gente tem que ter algum componente genético importante. Entendi. Então é mais essa questão do próprio comportamento social O que te gera cultural. Você tem TDAH? Não. Não. Você já teve momentos de Quer dizer, desatenção? eu não sei. Beleza. Agora o doutor Quer falando... consulta, preciso de 40 minutos. Não, mas vamos pensar assim, cara, Tá. quantas vezes você já teve desatenção? Várias. Quantas vezes você sentou pra estudar e não conseguia prestar atenção? Nossa, várias Beleza. vezes. E as pessoas querem medicalizar isso aí. Entendi. Várias vezes. Então, várias vezes. Várias Todo vezes. mundo vai ter isso. Eu sinto que quando eu estou mais cansado, eu tenho sintomas parecidos com o do TDAH. Porque é muito mais fácil eu tomar um remédio pra eu conseguir estudar aqui por 2 horas do que eu dormir bem na noite anterior pra conseguir estudar. Tá, eu quero Porque o problema do Agora eu quero uma TDAH consulta. aqui é assim, ó, você dormiu bem, tá se alimentando bem, você, né, o teu cognitivo tá ali, você senta pra estudar, cara, você não flui. Uhum, Aí, poxa, vamos colocar um remédio pra te ajudar então? entendi. Mas eu faço isso com os pacientes, eu não dou diagnóstico não. Desde que eu aprendi a trabalhar, até falando com psiquiatras e estudando assim, a gente não fica dando diagnóstico, eu fico ajudando nos sintomas do que o paciente está passando, Entendi. tentando ajudar ele a organizar a rotina, a vida. Opa, chegou no momento que talvez um medicamento aqui para ajudar a estudar vai ser importante, vamos começar. Aham. E aí a gente vai destinando assim, dá para bater o martelo que é TDAH ou não. Tem 58 minutos de episódio. Se o doutor falou isso pra mim, eu acho que eu quero uma consulta pra ver se eu não Vamos tô com marcar. TDAH. Vamos marcar essa consulta. Mas o povo quer virou delivery de diagnóstico, né? É, né? Desatenção, TDAH. Tá mais Os ansioso, hipocondríacos adoram. TAG. Teve um dia triste, depressão. E não é assim que funciona, né? A gente vai levar o paciente a se descobrir e aí, né, tratando uma coisinha de cada vez. Legal. Doutor Lucas, chegando ao final desse episódio, até sou muito grato por você aqui, mas antes de terminar, eu sempre lanço uma pergunta final. Eu sempre pergunto assim, o que pode, prof, dentro desse mundo da educação? E você falou que você ainda tem o desejo de ser professor, mas eu digo para você que você já é um professor, você já está atuando como um professor, né, dentro desses seus trabalhos sociais que são lindos. E eu te pergunto, o que pode, prof? Cara, o que pode... Que difícil, hein, Fer? Nesse mundo de educação, o que pode, prof? Cara, acho que pode aí... Podem mais pessoas serem corajosas, às vezes, achando que... Muitas vezes a gente acha que precisa de muito estudo, muita munição, muito conhecimento, mas não. Às vezes, com um pouco que a gente tem, a gente pode muito. E a gente nem imagina. Que legal. Com poucas ferramentas que você tem, você pode muito. Se hoje você aprendeu como servir um copo d'água, amanhã tem que servir um copo d'água. Né? Para alguém que precisa de ter um copo d'água servido. Educação tá ligada ao servir, né? Muito, Não né? tem Se como. você hoje aprendeu uma coisa simples, né? Tente amanhã ensinar essa coisa simples para alguém. Que Né? legal. Conhecimento se multiplica, Eu acho que né? com um pouco que a gente tem, a gente pode muito. E claro que isso te leva para um lugar de eu preciso de mais conhecimento cada vez mais. Então isso até te faz sentar mais a bunda na cadeira, te faz querer fazer mais conexões, né? Mas quando você entende que com um pouco que você tem, você já pode ajudar muito. Porque Isso às vezes já é o que a pessoa fundamental. precisa ali é do pouco que você tem. Que Nossa. para ela vai ser muito. Então não se limite. E busque ensinar aquilo, o pouco que você sabe. Não se que para limite. outra pessoa pode ser muito. Pode ser muito. Fantástico. Senhoras e senhores, muito obrigado, doutor Lucas. Foi um prazer incrível. imenso. Tá? Muitíssimo. Quero marcar mais vezes. E, senhoras e senhores, muito obrigado por estar conosco nesse episódio. Muito obrigado. Se você quer mais informações, se você quer saber mais, quer que eu traga outros convidados, outros temas, comente. E é nós, senhoras e senhores. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu!